Salve, salve nação rubro-negra, e hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui sobre o Mengão, mas antes peço que vocês inscrevam-se no canal e deixem o like para nos ajudar. E nesse momento, galera, tá rolando bastante polêmicas aí sobre o Flamengo e sobre as falas do presidente BAP em relação ao futebol feminino. Ele falou, e vamos ver o que ele falou na transmissão da Flá TV. Quais são os fatos? Né? A audiência é crescente. Tem relevância na TV aberta e fechada. Se compara ao futebol masculino? Não. Mas não pode ser essa diferença. TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribui aos clubes. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula, dá vontade de chegar e falar, filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direito de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Não, pau que dá em João tem que bater em Maria também. Quem é que tem que pagar as contas? Somos nós que temos que pagar a conta. Olha quanto é que a empresa dela paga aqui pelo brasileiro. Isso eles não falam. O Flamengo bota 22 milhões no negócio, o Flamengo pede 11 milhões por ano, pede 1 milhão por mês com futebol feminino. O dinheiro da transmissão fica todo com a Globo. É justo? Então, a TV usa equipe para cobrar investimentos unilaterais, mas a audiência vem da gente, pô. Então isso me lembra, né, para os dinossauros que estão aqui como eu, daquele clássico caso de 77, onde, à época, o pessoal da FAF disse, olha, dane-se, não vão transmitir merda nenhuma de Fla-Flu no Maracanã se não pagarem. Ah, que absurdo, a imprensa disse, é um absurdo, o futebol é do povo, não tem que pagar nada. O cara transmitia, vendia, ganhava dinheiro, os clubes não ganhavam. Flamengo e Fluminense, à época, disseram, então não vão transmitir porra nenhuma. E, desde então, a gente consegue receber dinheiro disso. Então, hoje, se repete, no futebol feminino, a mesma história de 50 anos atrás. O cara acha que pode transmitir, você paga as contas, ele ganha dinheiro com aquilo que ele vende e não te repassa nada. Gente, essa é a realidade da vida como ela é. Uma porção de gente criticando, se arvorando de criticar, devia olhar para o seu rabo, macaco, e pedir para a sua empresa botar mais dinheiro nesse negócio e ajudar quem fomenta e realmente trabalha pelo futebol feminino. E essas foram as falas do presidente do Flamengo, BAP, durante a live na Flá TV sobre o futebol feminino. O que vocês acharam, galera? Galera, e o Mauro César também veio falar sobre o abismo entre o Flamengo e os outros clubes brasileiros. O Flamengo, que faturou mais de 2 bilhões em 2025 após conquistar a Libertadores e o Brasileirão, e tem previsto um investimento ainda maior para 2026, o Mauro César veio falar sobre a diferença entre o Flamengo e os outros clubes brasileiros. Então vamos ver o que ele falou. Todo mundo assustou não, né? Deixou todo mundo que pneu arriado e o rubro-negro pensando em muito mais. A apresentação foi muito contundente, né? Com muitas informações importantes. E um detalhe, né? Muito se discute até hoje, que é uma estupidez sem tamanho, inclusive na mídia, desconhecimento, desinformação. Tem que dividir melhor o dinheiro da televisão, das transmissões, porque o Flamengo ganha muito. Quinta receita do Flamengo é o dinheiro de TV. Quinta, no ranking que ele apresentou ontem. Atrás de publicidade, dinheiro de bilheteria, venda de jogadores e sei lá mais o quê. É a quinta do ranking. Ou seja, o Flamengo cada vez menos depende, né, do dinheiro. Ele é importante, claro, mas não é o que puxa esse faturamento para esse nível tão elevado, né? Isso já mudou muito, já vinha mudando há algum tempo. Acho que não chega nem a 1/4 do faturamento o dinheiro dos direitos de transmissão. Então, quando se discute, inclusive, como se discutiu, um percentual que dá 2,5% do faturamento do clube, talvez até menos hoje, daquela briga com a Libra, e tudo que se falou, aquilo tudo, para mim, é desconhecimento, ignorância ou tentativa de vender narrativas que não correspondem à realidade. Como se aquele fosse o fator preponderante para um ter uma condição melhor do que outros. Quando, na verdade, tem uma série de razões que levam a isso, né? Houve uma organização. O Flamengo, aliás, há quem tema, ou não acho que teme, não. Há quem torça. Meta os pés pelas mãos para dar tudo errado. Difícil, amigo, muito difícil. O Flamengo tem uma lei de responsabilidade fiscal desde abril de 2015. Os dirigentes podem responder, inclusive, com seus próprios bens, se por acaso eles forem agirem, digamos assim, de forma
que venha a levar o clube a ter problemas sérios, né? Por desonestidade, por incompetência, má gestão, né? Entre outras questões, pode haver afastamento. Então, existe um estatuto que protege, pode acontecer, eventualmente pode acontecer. Eu sempre digo, depois que destruíram o Manchester United, praticamente qualquer clube pode estar sujeito a um terremoto desse. Mas é bem mais difícil, bem mais difícil. E as pessoas que estão lá, houve cisões, né? Mas o BAP e outros, tantos que com ele estão nessa gestão, estavam lá em 2012, 2013. Sabe? É o mesmo grupo, com algumas cisões, mas a ideia é a mesma. Então é muito difícil que isso mude. Pode ser que mude e tal. As pessoas têm o direito de torcer para que isso aconteça, porque ao invés de torcer e cobrar para que os outros se organizem, subam, né? Galguem parâmetros, como diria Lazzaroni, muita gente prefere torcer para que o que está em cima caia, para ficar todo mundo na vala comum. Porque o potencial de alguns clubes brasileiros é para chegar perto disso aí. Alguém tem dúvida de que o Corinthians poderia estar hoje aí brigando com o Flamengo para ser o clube de maior faturamento, pelo potencial que tem, maior torcida no maior mercado do Brasil? Mas a gestão é a antítese disso que vem sendo feito no clube carioca. Então, de fato, é uma distância que tende a aumentar. Pelo que a gente viu ontem, assim, os números são realmente impressionantes, porque não se imaginava atingir tão rapidamente, como você falou, aí, essa casa dos 2 bi. E com relação à dívida, o que acontece? O que ele defende, que o Flamengo pode contratar mais. Contratar é se endividar. Mas o Flamengo pode fazer dívida. Aliás, é uma coisa também sempre importante dizer. O problema nunca é fazer dívida. Você pode fazer uma dívida. Você pode, por exemplo, comprar um carro. Se você consegue pagar as prestações do carro, não é um problema. É uma dívida, mas você está pagando. Você tem dinheiro para pagar. Você ganha um valor X por mês e aquela prestação cabe no seu orçamento. Problema nenhum. Um apartamento, pagar por uma viagem, tudo isso é dívida. Que a pessoa faz, o clube pode fazer a dívida para contratar um jogador, para melhorar o seu centro de treinamento, para fazer uma melhoria aqui ou acolá, né? Especialmente quando ele tem aí uma situação de total controle. Não deve salário, não está devendo outros clubes, pelo contrário, tem dinheiro para receber. Então, quando você vê, por exemplo, houve enfrentamento, Flamengo e Internacional numa Libertadores esse ano, vê essa situação do Flamengo e vê a situação do Inter, que não paga o Thiago Maia até hoje, olha só, não consegue pagar um jogador, gente. Aí vai vender o Vitão para o Cruzeiro, vai receber o dinheiro, vai pagar o Thiago Maia? Não sei, talvez não, né? Não pagou até hoje, né? Então, assim, são gestões muito diferentes, muito distantes. Citei só um exemplo, você poderia pegar vários aí, que fazem com que esse abismo vá se criando e a tendência, de fato, é que ele aumente com relação à maioria dos clubes. E essas foram as notícias do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like no vídeo, inscrevam-se no canal para nos ajudar e até o próximo vídeo.